Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. E como dizemos há 35 edições... 35 para o sujeito de camiseta de MSX. O lance agora está em 36. Eu ouvi 36, 36, 36. Melhor falar mais baixo. Pois é, como dizemos há 35 edições, velho é o seu PC. 36 para o rapaz de camiseta de MSX. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido para o cavaleiro. Olá a todos, de novo no nosso episódio. Esse é o episódio número 35 do Retrocomputaria, onde, como vocês já podem estimar, nós vamos falar sobre... leilões? Exatamente, nós vamos falar sobre leilões. Hoje gravamos no estúdio J2. ou seja, aquele carrinho da Jaque pequenininho. Coube todo mundo, então? Olha, Cara... o carro aqui nem a Tardes, é maior por dentro do que por fora. Ou seja, um verdadeiro carro de palhaço, né? Faz sentido, faz sentido. E o Sander não tá, né? O Sander tá na mala, ou amarrado no para-choque. É, porque ele queria ficar no colo de alguém, mas a gente resolveu botar ele na mala. Então, como vocês podem perceber hoje, a maior parte da gangue, com um convidado nosso mais especial participando, eu, Ricardo Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis. Eu, Juan Carlos Castro. O nosso editor Argentino / Espanhol / Paraguaio. E por aqui, Giovanni, no estúdio J2 remoto. E... bom dia, boa tarde, boa noite. No estúdio J2 mais remoto ainda, César Cardoso. A ideia desse episódio, a gente tá discutindo sobre fazer esse episódio já há algum tempo, como nós faríamos, quero falar exatamente sobre leilões. E a ideia que falar da questão dos leilões é porque, vocês sabem, tem acompanhado pelo Retrocomputaria Plus, eu tenho feito uma série de posts sobre compradores e compras online, tem tido a participação do Juan, o Giovanni fez algumas colaborações, o César também fez algumas colaborações. A intenção no futuro, isso vai virar uma página, então fiquem calmos, depois eu vou compilar esse texto todo, vou publicar e botar uma página dentro do Retrocomputaria Plus com todos os passos, tudo lá que eu tô comentando. A nossa ideia aqui não é falar sobre leilões e falar sobre dicas de leilões, coisas interessantes para serem compradas, mas é justamente falar como essa coisa tornou-se um negócio, e dado que vivemos numa sociedade capitalista selvagem, homem primata, capitalista selvagem, já dizia o Titãs. Homem primata, capitalismo selvagem. Homem primata, capitalismo selvagem. Enfim, desculpe. Desculpe. I was carried by the moment, desculpe. Eu sempre entendi a letra dessa música como homem primata, capitalista e selvagem. Na verdade, é capitalismo selvagem a letra. Isso. Exatamente. Então a gente vai falar um pouco desses sites que são os mais acessados para os nossos ouvintes e discutir como isso se tornou um negócio. Como que isso acabou, como nós dissemos, tirando a paz, tirando o sossego de nós, que tanto decidimos em algum momento virar colecionadores e fazendo nós nos tornarmos verdadeiros garimpeiros digitais, e como isso tá, essa onda retrô que a gente tem presenciado já há algum tempo. Eu acho que é da natureza humana das pessoas desejarem as coisas da sua infância e da sua juventude, né? Então, basicamente, abre aspas, centro da sociedade, tipicamente são as pessoas entre 30 e 50 anos do sexo masculino, né? É assim que é a sociedade. Então, em que momento do tempo ocorreu a infância dessas pessoas e o que elas desejavam, que elas gostavam? Aí cai nos anos 80, final dos 70, 80, início dos 90, neste momento atual. Daqui a 30 anos vai ter gente sentindo saudade de Justin Bieber. Eu lamento dizer isso. Eu espero não estar vivo até lá. Essas estarão internadas ou em campos de trabalho forçado, não se preocupe. Obrigado. Tá, a ideia é assim, a gente vai falar um pouco sobre isso, lembrar que esse é um episódio que a gente não tem muita pauta, a gente tem uma pauta que não tem começo, nem meio, nem fim. Ou seja... Ô, Ricardo, até onde eu saiba, todos os nossos episódios, a pauta, no máximo ela tem começo. Às vezes tem meio. Então mandar um abraço, inclusive, pro Carlos Torinho, do podcast Pauta Livre News.
Então, a gente acaba tendo uma certa fonte de inspiração. Esse vai ser mais um dos nossos papos de boteco. Ou seja, puxa a cadeira, abre sua bebida, peça pra fechar a porta da direita com muito cuidado, pois não é bom teu micro ficar tomando sol. Afinal das contas, eles amarelam, né? E tomem Retrobrite. Falando nisso, vamos fazer um Retrobrite na frente desse micro, isso é legal, hein? Vinha bem. Agora é do Ritio, você fala isso pro Ritio. Tá bom, ele vai fazer. Não, você quer ver o micro precisa de Retrobrite? Tá, mas Senhores, este não é um podcast Retrobrite. Sobre Retrobrite. Não, já que é papo de boteco, a gente começou a zonear o papo, né? Começou a fazer E já tem uma expressão obrigatória do César. Tipo, esse não é um podcast Retrobrite. Tudo bem, pode ser que um dia, se a gente estiver muito animado e todos os planetas alinhados e essa coisa toda, e unicórnios voando sobre a gente faça um podcast sobre Retrobrite, mas não é esse. Tô inclusive aqui projetando a minha Retrobrite. Vou comprar uma caixa plástica grande, já tem um pedaço de madeira pra prender a luz negra, tudo pronto aqui. Nossa. O Sander me ligou esses dias perguntando onde é que eu comprei uma caixinha de madeira que eu estava montando um joystick pra MSX, como um joystick de arcade, onde a gente comprou a caixa. Da festa da solda, que tinha duas, sim, né? Sim, Não, essas caixinhas de madeira você compra em material de artesanato, né? Caixa pronta. Pois é. Sim, aí foi comprar numa lojinha de artesanato, aí foi perguntar pra fazer. Tirando a furação pros botões altamente fudepa, o negócio ficou bem legal. Mas Não, vamos legal, voltar a falar de leilões? Só pra terminar, legal era aquela caixa, aquele joystick arcade do Ademir Caixano, feito no importa disquete 5/4, né? Enfim, vamos falar de leilão, porque eu acho que a gente zerou esse papo. Olha Vamos só. lá, a origem dos leilões. Fala, Deve ser César, uma fala cultura você. rupestre de alguém fazendo leilão de alguma coisa. Ou não. Isso deve ter começado no dia em que duas pessoas queriam a mesma coisa de uma terceira pessoa, e como as duas pessoas não acharam uma boa ideia pegar uma clava e uma pedra e rebentar a cabeça uma das outras, resolveram disputar na base do grito quem dava mais. Alguém ofereceu um pedaço de carne, outro ofereceu um pedaço de carne e uma tocha, outro ofereceu um pedaço de carne e a tocha e a mulher, e por aí vai, né? Exatamente. Até que um dia a coisa foi andando, inventaram dinheiro. Nesse momento vocês devem estar ouvindo algum remix de Money. Sim. Assim, como era uma coisa muito complicada, alguém ficar andando com pedaços de carne, tochas e mulheres na bolsa, inventou-se o dinheiro pra facilitar a vida. E aí que só inventou o dinheiro, inventou o banco, inventou a casa de leilão. Antes inventaram a moeda furada. Isso me lembra a famosa frase que tá na Bíblia do apóstolo Paulo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é uma coisa complicada. Isso vem de longa data, né? Não é de agora. E olha que quando ele escreveu isso tem mais de 2000 anos. As pessoas ainda usavam sal pra pagar os outros. Usavam sal, é verdade. E moeda furada é uma coisa recente. Até introduzirem o euro, a Espanha tinha uma moedinha furada, era mais ou menos o equivalente a 25 centavos, que botavam grandes agulhas verticais para as pessoas deixarem como caridade e ficavam montando pilhazinhas de moedas no meio da praça. Nossa, Que legal. Olha que legal. Eu sei que os chineses e os japoneses tinham moedinhas furadas também. Sim. Pra você pendurar no hashi e dar de gorjeta pro garçom. Deve ter algum país do mundo com moeda furada. Essas moedas deveriam ser ótimas para você botar uma cordinha e trapacear no fliperama, né? Olha, deixa pra Pinball Wizard aí. Teria resolvido o problema de muitas crianças que derreteram chumbo em casa e até fizeram moedinha de gelo, né? Eu fiz ficha de chumbo. Gente, mas enfim, esse não é um podcast sobre pinball. Nem embora fliperama. seria uma coisa bacana. Enfim, e pra gente cortar esse papo, apareceram uma junção de um troço chamado internet e um troço chamado leilão. Sim, pessoas que queriam aquilo que outras pessoas tinham e que não estavam necessariamente uma próxima das outras. E aí, em 1995, surgiu o primeiro site de leilões, que foi o Free Market. Não foi o eBay. O eBay, na verdade, foi o segundo, mas o Free Market já acabou, não foi à frente. A ideia da estrutura, como vocês devem conhecer, é que você anuncia o produto, você coloca lá, tem várias modalidades, você pode desde colocar a modalidade Buy Now, onde você tá lá o valor fixo, se a pessoa quiser vai lá e compra, ou um modo de leilão, que você coloca um valor mínimo que o produto deve ter e você deixa correr solto num prazo que você tem que ser cumprido para que esse leilão chegue, tá? Chega um valor que você acha aceitável e dentro do tempo. Claro, existem várias variáveis, desde
das pessoas que botam um produto começando o valor em R$1 para correndo um sério risco de que o produto não alcance o valor que eles queriam. E seja vendido a um dinheiro. Tipo, eu conheci uma pessoa que comprou uma impressora laser e ele pagou R$3. Uma coisa 3 assim, dinheiros. por uma laser, e não era uma laser pequena, era uma laser corpulenta. Tem disso, tem pessoas que anunciam e não recebem lance nenhum, gente que coloca valores muito altos, que é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui, o pessoal que fica esperando pra fazer o famoso sniper, né? Fazer o sniper Mas bid. enfim, isso não existia em 95. Não, até existia, mas o Sniper Beat tinha que ficar lá até as 3h27 da manhã, acordado na base do mascando do pó de café. Lembra? 95, não tinha nem Red Bull. Mas só tinha Mountain Dew em 95 nos Estados Unidos. Pois é. E assim, vale lembrar que você tinha isso, e como é que o eBay e outros sites de leilões ganham? Eles ganham na transação. Então eles cobram comissão do... Aliás, todos os sites de leilões geral ganham na transação. Pois é, eles cobram comissão. No caso do eBay, eles são operadores e os criadores do PayPal. Hoje em dia, no mundo, o maior site de Pagamentos remotos. Aliás, nesse caso, o eBay ganha 2 vezes, né? Ele ganha quando o cara tá vendendo alguma coisa, ganha pela venda do leilão e ganha pela transferência monetária. Valores você pode dar uma olhada lá na série, nos posts que eu fui pesquisar no PayPal para saber valores, qual eles cobram dos vendedores, quanto é cobrado percentual. 5% no caso é cobrado quando na transferência de quem recebe o dinheiro. E valores cobrados no Brasil. Mais recentemente o PayPal começou a operar no Brasil, então agora você tem paypal.com.br. Isso significa que você pode utilizar um cartão de crédito brasileiro, que eles existem como uma entidade financeira local, né? Que era o problema do PayPal operar no Brasil, era esse. Você agora pode transferir o crédito que você recebe no PayPal para sua conta corrente no banco. Tem algumas modalidades, como você pode colocar dinheiro na sua conta PayPal a partir de depósito, estão aceitando parcelamento. Há pouco tempo eu dei um presente para um amigo de casamento e eu comprei no ponto frio, paguei pelo PayPal e parcelei pelo PayPal em 3 vezes sem juros. A última e única vez que eu recebi um dinheiro do PayPal e tive intenção de transferir para conta, eles iam comer tanto do dinheiro que eu falei, não, eu vou deixar no saldo do PayPal e vou comprar outra coisa. No caso, essa coisa está apontando para um joystick Big Shot Maverick. Muito obrigado pela ilustração. Porque ele furou meu olho nesse joystick, safado. Mas vamos chegar nessa parte de furar o olho mais tarde. Como esse não é um podcast de furação de olho... Como a gente já falou, não é o único site de leilão, ele pode ser o principal. Sim, vocês podem olhar lá num dos últimos posts que eu fiz, eu relacionei mais uns 10 ou 12 sites de leilões. Tem o eBid americano, que tem em vários países também. Tem outros, tem o Etsy, o eOffer, o WebStore, o Bid e outros que você tem lá. Tem os específicos por região, por exemplo, o Souk, que é no Oriente Médio, focado principalmente na região do Oriente Médio. Tem o Yahoo Auctions, que é o querido da comunidade de MSX e um dos mais atentos pro pessoal do mundo inteiro. E aliás, assim, vou ser sincero com vocês, eu acho muito engraçado isso. O eBay do Japão, ele não cresceu, né? O Yahoo Auction, que é um site, entre aspas, quase morto no resto do mundo, é o principal. Mas no Japão tem que lembrar uma coisa, quer dizer... Japão. Além do Japão ser o Japão, a marca, o Yahoo Japão, ele é controlado pela SoftBank. Então, assim, a SoftBank é uma força no Japão. Uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, né? O GeoCities, ele acabou no mundo inteiro, exceto no Japão. Sim. Dessa eu não sabia, ainda existe. geocities.com.jp ou o quê? .com.jp, ainda existe. Nossa. Veja você. Ainda com aquele layoutzinho agressor da vista que você fala GeoCities, já vem na cabeça aquelas coisas piscantes, applets em Java. Sim, aqueles 50 pop-ups explodindo. Em tamanho grande, tudo rosa, magenta, azuis e verdes berrantes. Me deu até um flashback ruim agora. Morra Comic Sans. Aquele troço que faz doer o nervo óptico. Pelo ali mesmo. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil começou, se eu não me engano, com... acho que foi o local.com o primeiro leilão. Eu lembro que eu já andava pelo eBay, já tinha descoberto, já tava comprando coisa no eBay quando surgiu o primeiro no Brasil. Então foi o local.com. Depois a gente ainda teve o arremate.com, teve o iBazar, teve mais um que eu não tô lembrando o nome, que eu me lembro eram 5. E o quinto, que é hoje em dia o dominante, que é o Mercado Livre. Aliás, uma pausa. Traduz para inglês Mercado Livre. Free Market. Exatamente. Criatividade. Não sei se vocês se lembram, passava na televisão nos anos 90 um anúncio com figuras políticas internacionais, Bill Clinton, Fidel Castro, assim, elogiando o Mercado Livre e no final tinha uma cena do Fidel num daqueles discursos intermináveis dele, dizendo, e viva el Mercado Livre! Lembra?
passava na televisão. Acho que foi justamente quando ele começou a operar, em algum ponto no meio dos anos 90. Foi quando o Clinton era presidente dos Estados Unidos. Eu me lembro que aparecia o Clinton nesse anúncio. O Mercado Livre, ele originalmente um site argentino, e eu lembro desse comercial. Todo mundo foi uma novidade, foi uma febre. Assim como mais recentemente no Brasil foi uma febre os sites de compra coletiva. Primeiro foi o Peixe Urbano, mas aí você cospe pro lado e acerta um site de compra coletiva, diminuiu bastante isso, mas foi uma febre há pouquíssimo tempo atrás. E o Mercado Livre tem origem, tem uma história. Se você procurar no site, você encontra a história do Mercado Livre, e ele foi crescendo. Aos poucos ele foi comprando os concorrentes. Para evitar que o eBay entrasse no Brasil, os proprietários do Mercado Livre fizeram uma negociação com o eBay e eles compraram parte das ações do Mercado Livre. Então, eles são tecnicamente associados ao eBay. Por isso não existe um eBay Brasil, infelizmente. Eles são associados, mas também não são associados, né? Você vê algumas semelhanças no layout, na operação do site, a organização, a foto do produto aqui, o buy now, as opções aqui, compra, etc. O Mercado Livre tem uma cara eBayzesca. Sim, mas eu acho que isso aí é aquela mesma coisa que acontece com os sites de venda, né? Tipo Ponto Frio, Submarino, Americano, todos eles têm uma aparência muito próxima. Deve ser provavelmente porque estão usando a mesma ferramenta de comércio eletrônico. Não necessariamente, tem origens diferentes, mas o lance é ficar similar pro comprador. Sim, mas se você olhar a interface, por exemplo, do Magento do PrestaShop, e ultimamente eu tenho olhado muito o PrestaShop, as interfaces são muito parecidas. São das lojas, assim, se for olhar, assim, parece... a maioria não tem interesse, embora seja altamente customizada, a maioria não tem interesse em customizar a interface, eles são extremamente próximos. E considerar também que Lojas Americanas e Submarino... Eles são uma operação só, né? Da B2B, né? Aliás, Lojas Americanas, Submarino e Casa e Vídeo. Não, Lojas Americanas, Submarino... Shoptime. E Shoptime. Casa e Vídeo também. Não, Casa e Vídeo não. Não, Casa e Vídeo não. Casa e Vídeo não. Você sabe que eu tô até falando? A Casa e Vídeo não pertence a B2W. A Lojas Americanas comprou a Casa e Vídeo, se você não sabe. Mas a Americanas comprou uma coisa, a Lojas Americanas é outra. Tá. Então, só pra eu citar o lance do site, que sim, tanto eu quanto o César, nós conhecemos o programador que fez a loja eletrônica do Ponto Frio, né, César? Exatamente. E o cara era pau, era Pearl Monkey. Nossa. E também era professor de Kung Fu, acho que astrólogo e pintor. Ou seja, ele seguiu bem a filosofia do Pearl, né? Visto que o Larry Wall, criador da linguagem, era... É linguista. É linguista, né? Não somos da área. E depois, como hoje em dia, com a hegemonia do Mercado Livre, infelizmente, né? Porque concorrência sempre é bom, embora Bill Gates diga que 90% de market share é melhor. A concorrência é boa quando me interessa. A concorrência é ruim quando me atrapalha. Teve uma tentativa de concorrência por conta do UOL, né? Que é o maior portal do Brasil, lançou aquele site deles do Toda Oferta. Mas ele não tem abrangência, não tem o alcance que você tem hoje em dia do Mercado Livre. E existem também os sites de classificados, né? Que nunca se propuseram a fazer leilão e nunca fizeram leilão, simplesmente botam os produtos à venda. Mas aí são coisas diferentes. O classificado, você colocar, tô vendendo um carro, tal, quero tanto. Sim. Aí é outra história. O leilão, na verdade, o leilão clássico, vamos dizer assim, ele parte do princípio de que pode haver uma disputa por aquele item. Embora isso tenha essa linha tenha borrado a partir do momento em que a maioria das pessoas vende mesmo na base do preço fixo. Borrou só para um lado, né? O Mercado Livre 80% degenerou para site classificado, porque quase tudo é compre agora, preço tal. Agora, o contrário não acontece. O site classificado não faz leilão. Isso no Mercado Livre também. No eBay, eu acho que a maior parte hoje é o Buy It Now, que é você comprar direto. Não, nem tanto. No eBay, acho que tá pau a pau. Tem muito leilão. Enfim, para não entrar no off, vocês sabem, existe hoje uma forte indústria de venda de bagulhinhos a partir de Hong Kong usando o eBay. Mas enfim, eu mesmo vou me dar uma pancada e botar a foquinha na minha frente agora. Então, de sites classificados que a gente citou, tem o BomNegócio.com, que comprou o antigo jornal Balcão do Rio de Janeiro, célebre por conta das suas manchetes, dos seus anúncios criativos. O anúncio mais criativo ia pra primeira página, então eu lembro, nunca vou esquecer, vendo o canhão da Segunda Guerra Mundial, troco geladeira por paraquedas, vendo barraco no Vidigal com uma vista maravilhosa, e outros anúncios assim do Balcão que eram, tipo, vendo colchão gasto de um lado só. Eu tenho pra mim que o editor do Balcão era o mesmo editor do jornal Meia Hora aqui do Rio, que a atividade em termos de primeira página é similar. Além dele, o Bom Negócio comprou a operação do Balcão, né? Tem o LX, desapega. Vocês já viram pagando? Onde saiu o T-Color Hoax de Araque. Sim. Tem a Craigslist, que é um tipo de site classificado. Que é hoje o principal site de classificados nos Estados Unidos. E, tipo, impôs uma marca mundial hoje, que é o Craigslist. E é interessante que eu anunciei coisas no Craigslist e quem veio atrás, querer comprar os produtos, foram estrangeiros. Eu anunciei recentemente algumas coisas, um tablet usado que eu tinha, uma câmera,
algumas coisas que um netbook, quem entrou em contato comigo pela Craigslist foram gente dos Estados Unidos, gente de fora do Brasil. O Craigslist até tem Craigslist atendendo algumas cidades brasileiras, mas ainda não é tão forte como outros, como por exemplo nos Estados Unidos. O Craigslist é todo segregado, né? Você tem que entrar numa cidade, numa região, etc, pra ir começar a procurar. Ou eu tô usando errado, né? Isso, que acabou sendo o que todo mundo faz, a partir do Craigslist. O OLX também segrega por cidade e o Bom Negócio também segrega por cidade. Embora você consiga até fazer busca por conta do país inteiro. Dá pra você expandir em ambos, no OLX e no Bom Negócio. Além desses sites, além das internets, né? A gente pode ir procurar em feiras de antiguidade. Em particular, na cidade do Rio de Janeiro, existem pelo menos 2 feiras, podendo expandir para uma terceira, que é a Feira de Antiguidade da Praça 15, que ocorre debaixo do elevado perimetral, frente à Estação das Barcas, na Praça 15. Enquanto o elevado não existir, né? Como disse o Juan, tá com seus dias contados, por conta da demolição da perimetral, mas vamos ver como é que vai fazer, porque essa feira se tornou um ponto turístico hoje em dia. Recentemente, eu fui lá, alguns viram as fotos, eu consegui em fevereiro achar 2 cartuchos MSX lá, comprei 2 cartuchos, os 2 funcionando, testados no Hotbit do João. E recentemente estive lá, mas não vi muita coisa de algumas coisas interessantes. Comprei um CD de 2009, muito bom por sinal, mas tem um lado da feira que é o lado da antiguidade, que é o preço é caro, as coisas são mais valorizadas, o material de boa qualidade, tudo, e tem o lado, como diz a minha esposa, que é o lado da Robalto, da Cracolândia, né? que é mais pra perto do aeroporto, né? Sim, que ali é terra de Marlboro. Sim. Além disso, você ainda existe a célebre feira de Acari. Ela ainda existe. André, o impiedoso, aquele ao qual ensinou o imperador Ming a ser o que é, e que ensinou o General Zod a dizer: ajoelhe seus meus pés, filho de Jorel. Também mais conhecido como Norman Bates. O André, que aliás foi convidado, infelizmente não pôde participar dessa gravação, a gente convidou ele já foi na feira de Acari, mas disse que é demais pra mim, nas palavras dele. E tem a feira de São Cristóvão, né, que é uma das fontes do poder que nós estamos já e é o território de André Psicopata Tavares. Sim. E tem também, pra quem tiver interessado sempre, né, as lojas físicas de leilão, né, você vai lá e aí o Juan imitou perfeitamente, cara, dando 3. Aliás, só pra constar, no momento que esse episódio tá sendo gravado, deve estar sendo leiloado um Apple 1, acho que na Sotheby's ou na Christie, não lembro agora. Existem sites de leilões de empresas que operam leilões, mas isso aí você não vai encontrar micros clássicos em lugar nenhum. Você vai encontrar, tipo, lotes de PCs, lotes com 30 PCs, com 100 PCs. Exato. A Sold é uma empresa que faz isso. Você vai encontrar isso, por exemplo, tem os leilões da Receita Federal, que alguns são abertos para pessoa física. Já conheci gente que comprou algumas coisas interessantes. Gente que tem leilões de operam, leilão carros que foram recuperados de seguradora. Móveis de escritório. Móveis de escritório, sim. Quando o American Online fechou a operação no Brasil, já foi tarde, eles leiloaram toda a operação. Então foi tudo, foi mesa, foi cadeira, foi monitor, foi roteador, foi switch de rede, foi cabo, pronto, foi tudo. Foi leiloado nessa forma, entendeu? Num lotaço. Sim, assim, mas eles fizeram vários lotes menores pra poder vender. Porque você vende em lotes menores, em geral. O Giovanni, me clareia. Quem foi que fechou a operação no Rio que o Sander pegou e comprou 2 monitores, comprou móvel, tudo? Foi um site leilão, não foi? Aí eu não sei, não lembro não. Nem tava sabendo essa história. Eu acho que foi o Ibazar que fechou, que ele comprou coisa. Não, foi o Ibazar, fechou o Zé Luiz, comprou móvel de escritório. Mais uma vez a gente citando o Zé Luiz aí. Coitado. Né? Ele outro dia ouviu, eu só fui um bocado citado no podcast, uma vez ele comentou isso, eu falei, né? Tu vê, isso é importante, cara. Mas ele comprou móveis de escritório, ele comprou algumas coisas, foi numa operação, se não me engano, do Ibazar, quando ele fechou a operação do Rio de Janeiro. E isso tudo que você tem hoje em dia em termos de opção, se você quiser realizar a sua compra, os seus itens de computação, fazer busca, né? Faltou a feira do Banco de Areia, do Roxo. Sim. Areia branca. Areia branca. É tudo areia, né? Tudo areia. Vamos dizer que tá entre o meio termo entre São Cristóvão e Acari em termos de punkicidade. Exatamente. A diferença é que você pode levar lá pro Oasis e testar na casa dele. Às vezes o Oasis vai lá pegar alguma coisa. Quero saber detalhes sobre essa instituição. Explica aí. Bom, segundo fontes, lá por perto, o nosso amigo Daniel Campos adquiriu os 2 CP500 dele. Isso foi em Belfort Roxo, numa lojinha. Mas essa Areia branca é em Belfort Roxo. Perto dali. Meninos, eu vi esses 2 CP500 sendo adquiridos. E era tipo uma lojinha tosca e não tinha nada de feira aquilo. Era não sabe mas a feira é nas proximidades da casa do Oasis e de lá. Alguém arruma um cavalo aí, eu vou induzir o Daniel a me dar as informações, vou fazer uma proposta que ele não pode recusar. Eita. Opa. Me denuncie por maltratos aos animais, por favor.
Espero que não tenha troca de fluidos. E nessas horas você começa a ouvir a música de abertura do Poderoso Chefão. O Sander não está aqui, pode ficar tranquilo. Peraí, você falou em cavalo e Sander. Opa! Opis. Vamos falar então um pouco sobre colecionadores. Vamos falar um pouco sobre colecionadores. Sim. O que é ser colecionador, né? Acho que uma boa referência é um texto do Mauro Xavier, da Casa dos Nerds, que, inclusive, um abraço pro Mauro, que é nosso ouvinte. Ele fala sobre coleção, ele começou a fazer, nesse texto ele propôs uma espécie de uma taxonomia para colecionadores. Como são os tipos de colecionadores. E aí ele propõe, por exemplo, o colecionador, que é aquele que acumula tudo que tiver relacionado, é aquele que gosta de ter caixa, ter todos os itens relacionados à máquina, tem esse interesse. Aquele que utiliza, né, o utilizador, se a máquina ficar muito tempo parada, ele vai querer vender, porque ele não vai perder o interesse em usá-la. O entusiasta, que é aquele que realmente que se envolve, que gosta da máquina, que programa, ou que entende de eletrônica, que desenvolve. Nós conhecemos muitos desses. Aliás, eu acho que eu posso me classificar como entusiasta, né? Eu consegui contagiar 2 amigos de trabalho a comprar MSX e hoje em dia eles estão em processo de fudebização. Então você passou do entusiasta para o evangelizador. Eu também tô meio que começando a fazer isso. Um amigo meu, de um outro círculo nerd que eu frequento, círculo nerd no caso de jogos de tabuleiro, vi um dos posts que eu vi no Facebook, ele ficou entusiasmado, pô, eu fazia jogos RPG, tá, eu usava o Grafos 3, o post do Grafos 3 que o De Giovanni desencavou. Aí eu convidei ele pra MSX Rio, falou que não pode ir, de repente ele vai na Retro Rio, botei o bichinho lá, botei o vírus lá pra infectar o organismo dele, né, vai que Além desse, o negociante, que é aquele que gosta das máquinas e compra e venda, esse vai ser um dos assuntos que a gente vai tratar hoje. Que também tem 2 tipos, o que retroalimenta o vício. Sim. E o que só é mais comercial mesmo. Né? É aquele que é o viciado e o traficante. O traficante não necessariamente é viciado. Mas assim que as duas coisas não são muito. E o viciado, o traficante. Tem gente, por exemplo, que vende, compra e vende pra alimentar a coleção, pra poder, dessa forma, ele não precisar investir na coleção. A gente conhece ele é piloto da Ibéria, um amigo nosso, Daniel Correia, da Espanha. Ele tem procedido dessa forma pra alimentar a coleção. E tem aqueles que, outros também, tipo, a gente conhece, como Paulo Maluf, não o político, traficante, como ele se denomina. Então a gente tem pessoas que agem com esse perfil. Tem o restaurador, aquele que adora pegar o micro e restaurar, e aí toma o povo que desenvolveu o Retrobrite. Acho que pode Dá de sabão de coco também? Vivo sabão de coco. Daniel Campos se enquadra perfeitamente nessa categoria. Sim. O Ritio também, que a gente já citou várias vezes no... Não, gente, sabão de coco realmente funciona. Eu dei uma faxina no meu GS com essa. Tem o modificador, que é aqueles que não criam projetos novos, mas aqueles que têm interesse em fazer modificações. Alterar a máquina, alterar software, reprogramar, melhorar. Acho que nisso a gente pode classificar, por exemplo, o Daniel Caetano, com o projeto do Nightmare Gold. O próprio Ritio também, que ele fez ele com a Amiga 4000 dele, né? Exatamente. E por último, o compulsivo, né? Que é aquele que perdeu as estribeiras, que junta tudo e compra tudo que vem e não mede esforços pra montar a coleção e não para de comprar a ponto de perder o sentido prático em termos de gasto. Vende a mãe pra comprar um Quickshot. E arrisca virar personagem de seriado do Discovery Channel. Poxa, quem a gente conhece com esse perfil, hein? Que começa com S e termina com Under. Olha, eu tava pensando nos 3 aqui. Não, tem. Mas eu acho que o Sander é o que mais se encaixa. Aliás, a definição que encaixa nele. Mas pelas descrições, acho que há até piores. Pior que o Sander? Não vamos citar nomes aqui, não. Vamos deixar só o nome do Sander, porque ele já é figura pública. O Sander é a pessoa a se trollar, e mesmo que existam outros com mais mérito pra ser trollados do que ele, dane-se, é ele, pronto. Sim. E a gente falou, e até comenta, será que isso é um vício? Com certeza. Ele falou, sim. O que é um vício? O que define ser um vício? Basta gostar muito de alguma coisa e procurá-la para ser um vício? Eu acho que gostar, o vício é quando cria-se um vínculo de dependência. Que você tem que, aquilo ali, tipo, você não pode viver sem aquilo ali acaba atrapalhando acaba escravizando. Vamos falar um termo assim, acaba se tornando uma escravidão, entendeu? Acho que tudo dá prazer, gera serotonina, comprar, ter micro, mexer, programar, debar nos micros, gravar podcast, tudo isso a gente gera serotonina e é um prazer para nós fazermos. Mas o problema que temos é quando isso cria-se, vai a níveis patológicos, cria-se uma dependência. É só você ver o seguinte, se o grau de dependência é aquele negócio, pense um item da sua coleção, você consegue vendê-lo sim ou não? Não sou viciado, consegui vender o F700, não sou viciado. Você não é viciado, você fez 3, uma troca e 2 vendas recentemente.
recentemente. Isso que tô descambando meio pra categoria malufista, né? Deixar claro aqui que, graças ao Juan, sou agora um usuário de Amstrad CPC. Meu Deus. Meu Deus. Muito obrigado. A classe Juan agradece a preferência. Mas fala. Uma história. Se voltar à questão que o Juan tá falando, tipo, você consegue vender um micro, eu acho que é mais importante. Você consegue vender um micro sem criar um grande drama antes, durante ou depois? Porque é aquela coisa, porque você pode querer vender um micro, beleza. Você, vai vender um micro. Mas aí você cria um drama interminável sobre a venda do micro. E aí depois, quando você consegue ir pra vender, você cria um drama interminável pra entregar o micro, cara, pra fechar a venda, etc, etc. Então é aquela coisa, que é natural, assim. Tem situações na vida que a gente de repente tem que fazer caixa. Sim. A gente precisa fazer caixa e é aquela situação no final das contas. Quer dizer, qual é realmente a sua reação com relação a uma venda? Você vai conseguir vender sem criar grande drama. Se você não conseguir vender um micro sem transformar isso num inferno absoluto, então você tem um problema. Sem posts gigantes no Facebook? Sem você chorar, lamentar, querer se rasgar todo, fazer araquiri português e coisa do tipo. É, por aí. Nesse momento eu me lembro de Mocó tentando se suicidar, botar as mãos dentro da boca o chão. O suicídio mais clássico da história da televisão. Eu acho que também uma referência que a gente tem que quiser, existe um livro publicado em 2009, um guia, que é o Vintage Computing Retro Console Price Guide. Uma boa parte dele está disponível na área de livros do Google, mas tem o site também. Tudo bem que ninguém segue. Eu já fui olhar de curiosidade preço de micro que eu comprei, eu paguei mais caro, mas pela raridade vale a pena. Isso é, Ricardo, deve estar bem desatualizado, 2009. Sim, sim. Mas é uma boa maneira de você se guiar pro preço, ter uma noção que tá fazendo, como é que tá pra ser um referencial. Até porque também, eu acho que é uma coisa, eu acho que o mercado entrou em overdrive, talvez nos últimos 2 anos. Mas Com certeza. Isso é uma coisa que os espanhóis falam, né? A retrobolha. E aí vem aquela máxima que talvez vai nortear agora o resto do episódio, né? Que é aquela grande pergunta. Colecionador é o mesmo que otário? Pra alguns né? O cara coloca no anúncio. Pra alguns espertinhos mas no geral é o extremo oposto. Vendo papel higiênico usado para colecionadores. Ele não tá atraindo colecionadores com essa frase, já digo logo. Alô, repórteraço, alô? Esse podcast para uma notícia realmente extraordinária. No dia 17 de agosto, sábado, a partir das 9 da manhã, teremos na cidade do Rio de Janeiro a segunda edição da Retro Rio, no Colégio Grambel, na rua Moraes e Silva, 94, terceiro andar. Maiores informações podem ser obtidas em www.retrocomputaria.com.br/RetroRio. E voltamos à nossa programação normal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma sessão de notícias do Retrocomputaria. Essa sessão, como todo episódio, é em homenagem ao grande pioneiro Douglas Engelbart, que desde o dia 3 de julho não está mais entre nós. E, entre outras coisas que ele fez, ele inventou o mouse. Além de inventar a mãe de todas as demos, que nós vamos colocar em algum lugar do... Desculpa. Em algum lugar aqui embaixo. Dá page down aí. Isso, em algum lugar embaixo. Fazemos silêncio. Agora podemos continuar. Vocês já ouviram a voz dele. Giovanni, boa noite. Oi, boa noite pessoal. Bem-vindos a essa incrível, fantástica e poligonal mesa triangular, no canto quase diametralmente oposto, mas ao mesmo tempo do meu lado. Quem que tá aí? Eu, Ricardo Pinheiro. Olá a todos. E vamos começar pelo começo. Pode ser pelo começo, né? Ou pelo final, enfim, tanto faz. Vocês iam reclamar se não tivesse. 2003 das efemérides. Sim, gente, começamos já com uma efeméride um tanto quanto velhinha, mas que vale a pena efemeridar, né? Que são os 30 anos do filme War Games, ou, como foi chamado no Brasil, Jogos de Guerra. É uma efeméride cinematográfica, né? Cinematográfica, mas que tem, além do Altair, né? O ensaio 8080. Que a propósito andou à venda esses dias, né? Colocaram à venda exatamente o ensaio usado no filme. O ensaio, o Drive não. O Drive se perdeu porque deu problema e o cara arrumou uma outra unidade. Pois é, War Games, estrelado por Matthew Broderick, Eli Sheedy e... grande elenco? Um computador maluco, né? Aliás, Matthew Broderick, que fez, além de War Games, fez Continuar a Vida Doidado e não precisava fazer mais nada depois disso. Afinal de contas, Bueller.
Bueller. Enfim, estou atrasado de danos. Bola pra frente? Bola pra frente. 65 anos do bebê de Manchester. O que foi o bebê de Manchester? É alguma coisa do Lovecraft? Não, aí teria que ser alguma coisa referência ao bebê de Rosemary. O bebê de Manchester é uma máquina projetada na Universidade de Vitória, em Manchester, que foi o primeiro computador com armazenamento de dados, com possibilidade para armazenamento de dados, com a unidade de armazenamento de dados. Isso é o que eu entendi direito ao ler aqui no Wikipedia. História do programa Computer, né? Então o primeiro computador teve um drive disquete, alguma coisa de fita cassete. Algum dispositivo de armazenamento. Pois é. Assim, gente, pessoal que é do Pokémon pra cá, né, pra vocês poderem entender, primeiros computadores não tinham memória de armazenamento de massa. Ou seja, você tinha que redigitar os programas toda vez que precisasse utilizá-lo. No caso, nem era digitar, era coisa virar chavinha, né? Virar chavinha, colocar na fita magnética, aí já é mais chique. Ou colocar na fita de papel, né? No caso desses, quando você trabalhava com fita magnética, você podia fazer armazenamento. Já era alguma coisa. Mas a primeira máquina. Isso, ela rodou seu primeiro programa no dia 21 de junho de 1948. Fica pra quem tiver curiosidade, pulir na Wikipedia em inglês, procura pelo Manchester Baby, dá uma lidinha pra ver e saber que você que tá reclamando da vida, dizendo que o Facebook tá lento ou que seu computador não gera FPS bastante pra rodar Crysis na resolução que você quer, as coisas já foram mais difíceis. Você teria que digitar o Firefox todo de novo, toda vez que fosse utilizar, ou algo parecido. Vamos para algo mais novo? Mais uma de 30 anos? Mais uma de 30 anos. Mais um 30 anos. Só que a gente continua nas Ilhas Britânicas, que é 30 anos do Memotech MTX 500. Sim, é uma coisa quase Spectrum, quase MSX, quase NET. Eu tô vendo uma foto dele aqui no artigo no Register. Projeto de dois pesquisadores de Oxford, duas pessoas de Oxford, um matemático e um metalúrgico. Cara, tem um PhD em metalurgia, né? Mas de metalúrgico seria pobreza. Que nada, o case era de metal. Não, o case é muito bonito, diga-se de passagem. Sim, a máquina é bonita. O MTX 500 vinha com 48K de RAM, tem uma versão MTX 512 com 96K, e em ambos os casos você podia expandir para 512K, 180A de 4 MHz, 24K de ROM, mas você tinha uma ranhura de expansão, você podia expandir até 48. E eles também desenvolveram, né, as suas maneiras de escapar aí do famoso limite de 64K dos 80. Em termos de gráfico, parecia muito com o MSX1. Pelo que eu já vi sobre esse bicho, ele tem os 80, ele tem um AY, se não fala a memória, ele tem um TMS, e ele é mais ou menos um MSX29A, TMS 9929A. Um chip de som da TI também, que é o mesmo chip do BBC Micro. Porque assim, César, eu falei que ele é quase um MSX, porque inclusive alguns jogos do MSX foram portados para ele, foram convertidos para rolar nele. E uma coisa curiosa, fazemos assim uma volta para o começo da sessão das efemérides, esse computador também foi utilizado, assim como o Inside, em um filme. Claro que um filme não tão, um propósito assim, não tão nobre quanto hackear o NORAD. Esse foi o computador utilizado pelos dois aborrecentes lá no filme Mulher Nota 1000 para criar a Mulher Perfeita. Era um Memotech. Os caras importaram da Inglaterra o modelo que aparece é uma unidade o aparelho com a unidade de 2 drives 5/4. Que era um caixote muito parecido com o CP450 do CP400. Vemos, né? O propósito que eles queriam fazer com o Memotech no Mulher Nota 1000, eu confesso, como egresso daquela geração, um propósito mais nobre do que hackear o NORAD. Pois é, mas o garoto só queria jogar. Né, voto com o relator, inclusive, nesse caso. Eu queria acrescentar uma efeméride. Pegamos também agora, no mês de junho, 30 anos do Mattel Aquarius. Ou, como diz o Google, você não gostaria de dizer Motel Aquarius? O Google já fez isso comigo. O Mattel Aquarius não é a música Aquarius do musical Hair, tá? Por favor, não me lembrem disso. Não me deixem lembrar disso. This is the dawning of the age of Aquarius. Age of Aquarius. A máquina produzida pela Mattel, ela foi lançada... Você vai lembrar a Mattel como Intellivision, ponto. Sim. Só que ao contrário do Intellivision, o processador é diferente, né? Esse cara acho que é nos 80.
A pessoa mais indicada para tirar dúvidas sobre o Mattel Aquarius é o Juan, que ele tem um ou dois, não lembro. Aliás, eu lembro muito bem quando ele comprou, ele recebeu o Mattel Aquarius. Tava indo almoçar e vem e aparece o Juan do nada com uma caixa gigantesca em cima do ombro. Hein, César? Aquele sorriso característico de quem acabou de receber algo que estava rastreando há algumas semanas. Exatamente. É uma máquina curiosa, né? Alguém disse que ela era tão definido por um jornalista da Creative Computing com uma máquina so cheesy, assim, tão gordurenta, assim, que você deveria ter luvas de borracha para poder usar enquanto estivesse usando ele. Esse micro ele tem uma característica curiosa que tem, assim como é o Sharp XZ, né? Aqueles caracteres gráficos que você pode utilizar para fazer jogos, ele não tem modo gráfico. Só que nesse cara ele tem um set que literalmente todos os jogos foram feitos com esses bloquinhos. Ele tem bonequinhos, ele tem setas, ele tem elementos de explosão, o que torna os jogos graficamente incrivelmente repetidos. Uma pequena observação sobre o Memotech MTX500 foi a máquina que perdeu a corrida contra o MSX quando a União Soviética quis comprar um micro para informatizar as escolas. Olha, eu penso que a Acorn também participou dessa... Mas a Acorn era, além de ser bem mais foco necessariamente que a Memotech, que não lançou um micro 83 para começar a vender em 84, né? Uhum. Não. Com relação ao Mattel Aquarius, Juan, fala do Mattel Aquarius aí nos comentários. Pronto. O Juan comentará a respeito dos nossos comentários. Não se preocupe com isso. Procura nas letrinhas que estão passando aí embaixo. É o comentário do Juan. Então vamos torcer para ele não lembrar do trilha sonora do musical Hair. É fácil de resolver isso, Juan. Se você lembrar do musical Hair, vamos cortar o acesso à sua conta do Retro Computaria Plus. Pronto. Vamos passar para outra sessão que tá todo mundo esperando? Vamos lá. Vamos. Hackaday. Hackaday. Começamos o Hackaday com... Eu acho que já apareceu no Plus. Não apareceu no Plus um pouquinho. Só apareceu antes também. Então é pra isso. É bacana. A gente vai repetir toda hora. David Crane explicando como ele fez o Pitfall no Atari 2600. É uma hora de então ser bacana pra caramba. Tem todos os tipos de truques que você pensar e imaginar. Não é uma palestra nova. A palestra já tem algum tempo que ele deu. Mas, porra, vale a pena demais. E até quando o assunto é Atari 2600, é a programação do TIA, qualquer coisa relacionada a programar o TIA é interessante, que você vai entender o que os caras faziam para montar os jogos de Atari, e você vai passar a respeitar um pouquinho mais o console e cada cartucho dele. Que os caras literalmente tinham quase que usar a imaginação para saber que estavam desenhando a tela. A gente não tem memória de vídeo. Você podia cuspir 160 pixels por vez, ou seja, uma linha de scanline da TV. Sim, literalmente a colher e a tela não existiam. E, aliás, falando em colher, falando em Ray Tracing e Scanline, tudo isso em 4K. 4K. Não, 2K, se fala a memória. Não, falando. 4K é o Atari, né? O Atari 2600, 4K. Originalmente é um jogo de 6K. Ele teve que atochar o jogo em 4. Nossa. Enfim. Já que estamos falando em atochar e relembrando a vida dos programadores de Atari 2600 que tinham que literalmente, como fala o livro, seguir o feixe de elétron do CRT, aí caímos no projeto no Hackaday, modificando uma televisão de tubo para usá-la como monitor de um arcade. E, por assim entender, monitor de arcade, se não fala a memória, também um monitor RGB, né? De 15 kHz. Isso andou rolando nas listas brasileiras há pouco, sobre como você adaptar a tua TV puxando direto no chip de controle do aparelho os sinais de RGB. Você literalmente vendo onde é que eles entram no chip que vai gerar a imagem e você jogando o RGB do teu próprio computador clássico lá no meio do caminho. É um tremendo de um trabalho. Em todos os sentidos, na verdade. Não só de ser um trabalho bacana, mas de ser um trabalho que exige muita coisa. E que você não faria em casa, porque você não tem muita aptidão com ferro de solda, né? Não mesmo. E falando em aptidão com ferro de solda, né? Olha a aptidão. Ferro de solda, vamos lá? Vamos lá, o cara que fez uma macarronada. É tão bonito que eu tô emocionado agora. Toda vez que eu vejo esse link, eu fico emocionado. Porque, né? Orgulho de si próprio, né? Exatamente. E se eu tivesse feito isso, eu teria orgulho de mim mesmo. Porque qual é a graça de você fazer um computador multicore com um chip de 16 bits ou 32 bits, se você pode fazer com uma coleção de até megas de 8 bits?
Nossa. Segundo o projeto da descrição, são 15 núcleos trabalhando, Isso, é um manager, 15 workers. sendo que cada um com suas frequências 16 MHz, conectados a um barramento de 8 bits. Né? Todos eles dividem a RAM, 32K, o armazenamento flash, a saída VGA e o controlador Ethernet. No vídeo, ele faz coisas bacanas, tipo, divide a tela em 3, e aí enquanto um tem uma calculadora, o outro tá jogando um troço que parece Tetris, e o terceiro tá lá com um aplicativo de anotações, né, de notas. Bloco de notas. Também faz Mandelbrot, essas coisas todas. Nossa, impressionante. Essas coisas todas que só quem tem 15 cores de processador pode brincar de querer fazer. Calcula o número primo, rapidinho. Lembrar que o algoritmo dos números primos é um algoritmo que é facilmente paralelizável para calcular números primos e calcular número pi. São algoritmos que funcionam muito bem se você for dividir a tarefa entre vários núcleos. Aproveitar a ideia. E vamos passar agora para aquele momento do abraço nos amigos. Sim, assim encerramos a Só Hackaday, né? E vamos agora para o fortalecimento dos amigos, parceiros e fornecedores. Então, no site dos nossos amigos, a gente pode destacar lá no blog do Ritio, depois que ele cansou um pouco da vida de reformador de micros, da grande tarefa extremamente bem documentada dele reformar um Amiga 4000, ele agora tem se dedicado a apresentar um curso de AmiBlitz. Para quem não sabe, AmiBlitz é uma linguagem de programação empregada no Amiga. Originalmente era o Blitz Basic. O Ritio está desenvolvendo algumas coisas agora. A empresa ela continua produzindo o Blitz Basic, só que ela cancelou a versão de Amiga do software e liberou essa versão para a comunidade. O pessoal tem fuçado, né, e tem aprimorado. Ela liberou o código-fonte, né? Aí o Ritio está fazendo um mini curso de AmiBlitz para quem tiver interesse. O pessoal de Amiga quiser ficar cansado de só ficar olhando demo e jogando Shadow of the Beast, já tem o que fazer com seu amigo. Já pode jogar Agony também. Ou o Lemint. Quer ficar dando demo, tudo, faz alguma coisa de útil com seu amigo, pô. Vai programar um pouco. E vai lembrar que o AmiBlitz não é uma API, não é um kit de desenvolvimento que você faz fora da Amiga. É um ambiente de desenvolvimento de programação de software dentro do próprio Amiga. É claro que ele pede uma configuração bastante razoável, né? Mas está desenvolvendo um pouco. Não. Sim, a princípio, se você vai desenvolver, você já vai ter aquele setup bacana, né? Você não vai rodar o Eclipse no XT, né? Enfim. Às vezes você não consegue rodar Eclipse nem com, 2 GB de RAM. Eclipse, ele era bonito, que bonito, legal. Vamos abrir o bloco de notas e brincar, velho. Seguinte, essa altura do campeonato já aconteceu, que são o encontro do pessoal do TRS. Vocês já sabem, né, gente? O Plus, 13 de julho. E o Júnior Capella, que, entre outras coisas, é um dos responsáveis pela alegria que é a existência do Datacassete. Sim. Postou um belíssimo calendário de evento no Facebook. Que tá bacana, hein? Tem mais, tirando esse encontro do TRS-80, tem mais 8 encontros até o fim do ano. Tem pelo menos um encontro por mês. Não tem desculpa pra você dizer que não deu pra ir porque não sabia que ia ter ou que tá fora da agenda, né? Como o César falou, né, o encontro de TRS-80 e TRS-80 Color foi no dia 13 de julho, já aconteceu. Quem foi, quem não foi, não foi. Teremos ainda... Faz aí? Então, pra agosto, vocês já deviam saber, mas se não sabem, Shame on You, Retro Rio, dia 17 de agosto. Em setembro, tem MSX Ribeirão Preto, em 7 de setembro. Em 14 de setembro, encontro da galera de TK em Santo André. No Grande ABC. Em outubro, tem Vídeo Magia em Mogi, dia 5. Tem mais uma MSX Rio, dia 19. O encontro de MSX em Jaú, encontro nacional brasileiro de usuários de MSX, encontro nacional, depende de quem chame. Feriado do dia 15 de novembro. E em 7 de dezembro, tem a confraternização do fim de ano do pessoal da Videomagia. Que não está dizendo aqui exatamente o local, mas acreditamos que será na cidade de São Paulo. Ainda tem encontro do canal 3 do pessoal de São Paulo, mas ainda a data não está fechada. Não tem nenhuma novidade a respeito ainda, mas em breve vamos falar. E fazer o desagravo ao pessoal do canal 3 do Rio, que novamente eles marcam encontro numa data que eu não estou no Rio de Janeiro. Eles realmente não gostam de mim. Bando de feios, chatos e bobos. Não, eles odeiam você e toda a sua família. Eu já percebi isso. É o segundo ano consecutivo que eles marcam encontro no Rio, o segundo ano consecutivo que eu não irei. Dureza.
E aquele momento que a gente para, dá um oi pro João. Oi. Fala, oi, João. Olá. Oi, João. Oi, João. Eu acabei chegando nessa noite, nessa tarde, nesse dia frio. Frio durante a gravação. E neste momento a nossa mesa triangular se transmogrifa, se essa palavra existe, em uma mesa quadrada. Ainda bem, eu já não queria sentar na ponta. Pois é. Essa coisa do expulsando, geralmente fica sentando com as pontas. Não, ele senta no pé. E se vocês não sacanearem ele ainda, já tem a oportunidade. Tá bom. E vocês vão observar que a gente fez uma pequena mudança na nossa sessão de notícias. E a partir de agora, além das sessões dos amigos, as efemérides e o Hackaday, a gente agora vai fazer comentários sobre as principais notícias que nós publicamos no Plus no período anterior a quando vocês estão ouvindo essa gravação. Ou, enfim, quando a gente está gravando, aliás. A nossa ideia é pegar as notícias que foram mais comentadas, mais visualizadas e mais faladas pelos leitores do Retrocomputaria Plus, fazer alguns comentários a respeito. Período anterior, 30 dias que a gente vai comentar agora de junho, incontestavelmente Campeão dos campeões. Campeão dos campeões, o Instituto, é a série de posts do GSL, 68.001 Noites. Sim, foram 4 posts, parte 1, parte 2. Entre a parte 2 e a parte 3 teve o interlúdio, um post chamado como interlúdio, e teve a parte 3, ou seja, foram 4 posts feitos contando com bastante informação e tome história. O GSL praticamente fez uma autobiografia. Ou uma parte dela. Então, contam muito da história dele, né, com o processador 68000, dos projetos no qual ele teve envolvido. Ele começou lá desde o começo dos projetos lá pro colégio e veio narrando aí, que são posts bem longos, mas que são bem interessantes. O Juan Castro fez o favor de colaborar também com a divulgação, publicando alguns posts em alguns sites. A gente agradece a todos aqueles que vieram a nós. Chegaram até o Retrocomputaria a partir de posts que o Juan colocou no Linux em Brasil e outros lugares, então sejam bem-vindos. E é uma leitura bem interessante, mas não é uma leitura rápida. Sim, então nós vamos até evitar de lê-la aqui, porque ela é longa. Estas são mensagens que ele andou postando, mensagens de memória, né, por assim dizer, na lista 68.000, uma lista que trata basicamente do processador da Motorola, né, que ele começou a contar como ele conheceu o processador, como é que ele veio a conhecer o processador e aquilo que ele desenvolveu com o bicho. Cá entre nós, ele conheceu da maneira mais inusitada possível. Sim. Eu gostei da parte em que ele comenta que o povo da Motorola deu uma placa de desenvolvimento que eles iam jogar fora. Quer pra você? Enfim, e depois que a gente fez um resumo desses 4, até agora... Tem mais coisa poderá vir? Na verdade, ele fala mesmo mais coisas. Uma parte que ele fala de parte 5 e 6. Em algum lugar acho que ele fala isso. Mas enfim, Giovanni, você que tá aí no papelzinho que tá na mesa, fala de que agora? Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.